Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dr. Fábio Cauê. Eu sou o Dr. Fábio Cauê e estou aqui para falar para vocês um pouco mais sobre ciência do exercício físico, ciências do movimento. Se você ainda não curtiu esse canal, se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva no canal, vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais. A nossa meta é atingir 1000 inscritos, então vamos lá fazer essa comunidade crescer cada vez mais. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta agora, deixa aquele like para que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas e deixe a sua dúvida sobre a nossa aula de hoje. O tema é interação exercício físico e fármacos para o controle da pressão arterial. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Bem, agora vai mudar aí, mudou, beleza. Agora vamos lá falar sobre interação, exercícios e fármacos para o tratamento da hipertensão arterial. Bem, como a gente sabe, tá? Nós temos vários tipos de medicações para o tratamento da hipertensão arterial. Porém, nós vamos tratar hoje de 3 classes de medicações e as interações com o exercício físico. A classe dos beta-bloqueadores, dos inibidores dos canais de cálcio e também dos diuréticos. Começando pelos beta-bloqueadores, eles reduzem o VO2 máximo. O que significa reduzir o VO2 máximo? Significa que eles vão diminuir a capacidade de realização máxima de esforço aeróbio. Então, a gente precisa entender que uma pessoa que utiliza beta-bloqueador muito dificilmente vai conseguir treinar em intensidades perto do máximo que ele pode desempenhar. Por quê? Porque o beta-bloqueador ele diminui a interação das catecolaminas, noradrenalina e adrenalina, com os receptores beta-adrenérgicos, né? O receptor beta 1, beta 2 e beta 3, que faz com que haja uma diminuição da frequência cardíaca de repouso e uma diminuição da resposta ao exercício, né? Tanto da frequência cardíaca quanto da força de contração. Então, se eu tenho uma diminuição da força de contração e uma diminuição da evolução da frequência cardíaca, eu também vou ter uma diminuição no VO2 máximo, porque eu não vou conseguir chegar nessa intensidade. Ao mesmo tempo que eu também diminuo a capacidade ventilatória máxima. Por quê? Se eu diminuo a ação das catecolaminas, eu diminuo a broncodilatação. Então, se eu diminuo a broncodilatação, eu vou diminuir a capacidade ventilatória por uma diminuição, né, da dilatação dos brônquios para que chegue cada vez mais ar lá. Tá? Como eu falei anteriormente, reduz a frequência cardíaca de repouso, a submáxima e a máxima. Então, você não vai conseguir aferir a intensidade do esforço a partir da frequência cardíaca. Você vai ter que utilizar a percepção subjetiva de esforço para conseguir aferir a frequência cardíaca, para conseguir aferir a intensidade desse exercício. Você vai ter uma redução, obviamente, do débito cardíaco e da pressão arterial, porque se você está reduzindo a frequência cardíaca, ela é um dos itens associados ao débito cardíaco e com a diminuição da frequência cardíaca, eu tenho a diminuição da força de contração, o que vai fazer automaticamente com que haja uma diminuição da pressão arterial, tá? E com isso, eu vou ter uma redução da tolerância ao exercício, já que essa pessoa vai ter menos capacidade máxima de realização de exercício. Então, ao encararmos uma pessoa que faz uso de beta-bloqueador para o tratamento de hipertensão arterial, a gente precisa ter isso em mente, tá? Para que a gente consiga prescrever com mais assertividade, tá? Falando um pouquinho agora sobre os inibidores das bombas de cálcio, né? Dos canais de cálcio, né? A gente vai ter um aumento da capacidade de exercício em indivíduos com angina, então pessoas, né, indivíduos cardiopatas, vão ter uma diminuição da angina ali presente, e isso vai aumentar a capacidade de exercício, porque vai diminuir um pouquinho, vai atenuar um pouquinho a força de contração do miocárdio, e atenuando a força de contração do miocárdio, vou ter uma diminuição do consumo de oxigênio no miocárdio, ou seja, o miocárdio ele começa a ter menor consumo de oxigênio, isso pode ser importante para uma melhor interação ali das vias energéticas, né? Já que o indivíduo que apresenta angina, ele já tem ali uma mudança metabólica acontecendo no miocárdio, então diminui o consumo de oxigênio em exercício para pessoas que apresentam angina pectoris, apresentam uma oclusão de uma coronária ali, pode ser algo importante para diminuir a chance de desenvolvimento de arritmias que podem ser malignas,
tá? Vai gerar uma hipotensão, porque vai gerar uma diminuição da força de contração, tá? E a princípio você vai ter também uma diminuição da frequência cardíaca, de repouso para submáxima e máxima, e também da pressão arterial por conta de uma diminuição, né, da força de contração, já que o cálcio presente no citoplasma da célula cardíaca, né, do cardiomiócito, vai gerar uma maior força de contração e uma diminuição desses canais de cálcio, né, uma diminuição da ação desses canais de cálcio vai fazer com que haja uma diminuição da frequência cardíaca, da força de contração e, obviamente, da frequência cardíaca, tá? O verapamil é um dos exemplos, mas nós temos aí o basilato de nilodipino como um dos mais utilizados hoje em dia, tá? E, finalmente, os diuréticos. Os diuréticos não afetam a frequência cardíaca, tá? Mas só que, apesar de não afetar a frequência cardíaca, eles podem trazer resultados falsos positivos para a isquemia, já que quando a gente utiliza um diurético, automaticamente a gente está aumentando a eliminação de potássio. Então, pode ser que haja uma hipocalemia, né, uma diminuição das concentrações de potássio e automaticamente vai haver uma hipovolemia por conta de uma maior diurese. Você vai diminuir a quantidade de água no seu sistema, isso vai diminuir a quantidade de sangue no seu sistema. Isso vai fazer com que você tenha uma hipovolemia e é através disso que há também a diminuição da pressão arterial, tá? Isso pode gerar resultados falsos positivos para a isquemia. Então, quando uma pessoa faz uso de diuréticos, precisa ter bastante atenção na capacidade de realização de exercício. Tá? E além disso, vai aumentar a tendência à hipotensão pós-exercício. Nós sabemos que o exercício físico gera uma hipotensão pós-exercício, né? E pessoas que fazem uso de diuréticos precisam ter uma atenção mais refinada em relação a isso, justamente porque há um maior risco de haver hipotensão pós-exercício e ela pode vir numa magnitude maior, beleza? Bem, Fábio, no que isso vai me ajudar a efetivamente prescrever melhor para os meus indivíduos, para os meus alunos que treinam e se tratam com fármacos como esses? Bem, primeira coisa, indivíduos que fazem uso de beta-bloqueador têm que ser monitorados a partir da percepção subjetiva de esforço. Você não pode utilizar a frequência cardíaca porque a evolução da frequência cardíaca a nível submáximo e nível máximo, ela fica suprimida pela atenuação dos receptores beta-adrenérgicos. Então, você, obviamente, vai precisar mudar a forma de gerenciamento da intensidade do exercício do seu aluno, ok? Você tampouco vai poder utilizar também ali recursos como a variabilidade da frequência cardíaca, porque isso vai também estar alterado no uso de beta-bloqueadores por conta da resposta às catecolaminas, que é atenuada com o uso de beta-bloqueadores, tá? A mesma coisa pode servir para os inibidores dos canais de cálcio, tá? Você vai ter uma diminuição da ação desses canais de cálcio, que vai fazer com que haja uma diminuição da produção de força pelos cardiomiócitos. E isso, a depender da medicação, atenua também o estímulo simpático. Então, você também tem que ter uma atenção maior no que diz respeito ao gerenciamento da intensidade do esforço para o seu aluno que faz uso de um alodipino, um verapamil, por exemplo, tá? Você também vai observar nas pessoas que utilizam inibidores dos canais de cálcio que elas vão ter uma menor produção de força no geral. Por quê? Porque a inibição, ela é sistêmica, ela também vai atingir em algum grau o músculo esquelético. Então, a gente precisa ter atenção, a depender do fármaco, isso pode acontecer com maior ou menor magnitude, tá? Então, você precisa ter atenção ao fármaco que está sendo utilizado e olhar a bula, olhar o efeito farmacológico desse fármaco para entender se o efeito sistêmico desse inibidor do canal de cálcio ele é maior ou menor, se ele é mais específico para os canais de cálcio cardíacos ou se ele é mais genérico e pode atingir ali os canais de cálcio associados ao músculo esquelético. Então, isso também tem que gerar um ponto de atenção aí na hora de você gerenciar a intensidade e o esforço do seu aluno. E, finalmente, com relação aos diuréticos, você precisa ter atenção
justamente por conta de um maior risco de desenvolvimento de hipotensão pós-exercício pela hipovolemia. Você precisa ter atenção principalmente para os riscos de câimbras em indivíduos que fazem uso de diuréticos, porque com o aumento da eliminação de potássio pela urina, a gente pode ter uma diminuição da quantidade de potássio, desse transiente de potássio no relaxamento muscular. Isso pode elevar os riscos de câimbras nesses indivíduos, tá? E a partir daí selecionar alimentos que consigam fornecer uma maior quantidade de potássio, como por exemplo banana, feijão, entre outros alimentos que podem oferecer uma quantidade maior desse mineral, beleza? Bem, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Já que curtiram, deixe o seu like aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e vamos atingir cada vez mais pessoas aí para elevarmos a ciência do exercício ao patamar que a gente merece. Beleza? Um abraço, galera!